do versículo 13, Mateus 3,13. A palavra de Deus diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galileia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me... Glória a Deus. Vamos continuar no capítulo de número 4, versículo de número 1 agora. Diz assim: a seguir, ou logo em seguida, foi Jesus levado pelo Espírito para onde, irmãos? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. Quem está citando a Bíblia aqui é o diabo. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Com isso deixou o diabo, e eis que os anjos vieram e o... Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos nessa noite para que a Tua palavra, a Tua poderosa palavra, fale ao coração de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Que essa Tua palavra poderosa encha-nos do Teu Espírito, transforme as nossas vidas, e que essa palavra, Senhor, seja não só nas nossas vidas transformadora, mas também naqueles que estão ao nosso redor, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre como viver vitoriosamente ao passar pelo deserto. Quem gosta de passar pelo deserto aqui? Ninguém, né? Basta Pernambuco, o calor. Imagina o deserto, irmão. O calor de um deserto. Eu, quando era mais novo, um dos meus sonhos era conhecer o deserto. Eu pesquisava. Eu não vou falar que não tinha internet, mas a internet não era como era hoje, né? Então isso aí na biblioteca, pesquisar a respeito dos desertos. Quem é da época que tinha que estudar na biblioteca aqui? Pode levantar a mão, irmão. Ninguém vai se escandalizar com a sua idade, não. É. E a gente ia lá para estudar. E eu queria saber a respeito dos desertos. Aí eu lendo a respeito dos desertos, né? Aquela coisa quente. E eu falava, poxa, né? Parece um lugar assim, que é muito quente, né? Ruim. Mas deve ser interessante de conhecer. Mas hoje eu quero falar sobre esse deserto espiritual que nós passamos. Eu acredito que nesse ano de 2018 nós já estamos lá no finalzinho. Você passou por alguns desertos esse ano. Mas o que eu quero falar para você é sobre esse novo ano que vai entrar, que você precisa se preparar. Porque os desertos que vai vir, irmão, é maior que Saara às vezes. Você vai andar naquele deserto ali, você vai falar, não parece que não tem fim.
Mas você vai encontrar vitória nesse deserto, irmão. Vai encontrar vitória nesse deserto. Como que nós vamos chegar vitoriosamente saindo desse deserto? Nós vamos encontrar vitória, sim. Deserto, irmão, fala a respeito do quê? De luta, sequidão, solidão. Deserto é lugar onde a gente olha ao nosso redor e a gente não encontra saída. Deserto é um lugar muito difícil quando se perde lá dentro dele, porque o deserto nunca é o mesmo. Aquele que tem as dunas, porque por mais que seja deserto, quando vem aqueles ventos, as dunas mudam. Então você nunca pode fazer exatamente um mapa. E é um lugar que muitas vezes nós nos perdemos. Mas é nesse deserto que nós precisamos ser encontrados pelo Senhor. E quando formos encontrados pelo Senhor, nesse lugar, a gente possa sair também vitorioso em nome de Jesus. Eu li aqui para os irmãos, Mateus capítulo 4, que fala a respeito de Jesus lá no deserto. Então, irmãos, olha aqui. Jesus passou pelo deserto. Antes de Jesus ir para o deserto, um versículo antes, vai comigo lá, Mateus 3. Mateus 3, 17. O que diz lá em Mateus 3, 17? Eis a voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me... Ou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus, falando a respeito de Jesus, o Filho, falando: esse aqui é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Vou te levar para o deserto. Você consegue entender isso, irmão? Então Jesus passou pelo deserto. E o deserto, que é uma provação nas nossas vidas, vem para que nós possamos ser aprovados. Você passando pelo deserto não é para morrer, irmão. Deus não permite que você chegue no deserto para que você morra, mas é para que daquele lugar você saia vitorioso. Deus não permite, irmão, que você vá para um lugar desse para que lá você morra desidratado e não consiga sair daquele lugar, mas que é saindo daquele lugar, eu saio daquele lugar mais forte, que eu saio daquele lugar vitorioso. E o deserto ensina muitas coisas para nós. Na Bíblia, irmãos, Moisés, ele tem aquele período, os primeiros 40 anos ele vive lá no Egito, como um criado no Egito, mas os seus outros 40 anos, ele vai lá para o deserto. E é lá no deserto que ele vê uma sarça ardente. E essa sarça ardente fala com ele. E Deus o chama para uma missão maior. Olha aqui, irmão. Às vezes é lá no deserto que você vai ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece no deserto? No deserto, geralmente, quando não se venta muito, é um lugar silencioso. Você não vê barulho de riacho, você não vê barulho de bicho. Naquele lugar, o que você vai poder ouvir é a voz de Deus. E às vezes a gente precisa estar num lugar, olha aqui, não de solidão, mas de solitude. Eu me separar, e Deus permite que você se separe para que você ouça a voz de Deus. E no deserto, irmão, é necessário ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é o que vai manter você vivo. Ouvir a voz de Deus é o que vai tirar você de dentro do deserto. Então, irmão, eu estou entrando no deserto, ou estou no deserto, eu tenho que falar: aquieta, ó minha alma. Eu tenho que tirar os ruídos, sabe? A gritaria ao meu redor, aquele monte de falatório, um monte de gente buzinando na minha orelha. E eu quero ouvir quem agora? Eu quero ouvir a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus no deserto, irmão. E lá ele recebeu a missão dele, que era libertar o povo que estava preso no Egito. Israel, lá no deserto também, eu quero ler para os irmãos ainda. Israel foi lá para o deserto.
Deus tirou eles do Egito e falou: eu vou mandar para vocês para onde? Para uma terra que mana leite e mel. Olha que maravilha. Eu vou levar vocês para Canaã. Vocês vão para um lugar maravilhoso. E quando eles saem do Egito, eles entram num deserto. Eles ficam quanto tempo lá no deserto, irmão? 40 anos. E é sobre essa parte que eu quero falar para os irmãos. Lembra que quando Jesus, a priori, o diabo logo chega para ele e fala: você está com fome? Você não é filho de Deus? Pega essas pedras aqui e você não transforma em pão. Qual que é a resposta dele? A resposta dele é: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. E onde isso está escrito? Isso está escrito. É sobre esse texto que nós vamos falar hoje. Vá lá para Deuteronômio, Antigo Testamento. Deuteronômio. Capítulo de número 8. Glória a Deus. Deuteronômio 8. É aqui no deserto, irmãos, que as nossas respostas nos levam para o fracasso ou para o sucesso. E todo mundo vai ser necessário que passe por desertos, irmãos, porque o deserto nos traz crescimento. Eu já passei por alguns desertos na minha vida, e quando passei por alguns e vi alguns irmãos passando, eu falei assim: Deus espera de você a resposta correta lá dentro do deserto, dessa prova, para que você saia de dentro desse deserto. E vamos ler lá, Deuteronômio 8, a partir do versículo de número 1. Você está comigo ainda, irmão? 8:1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplicais, e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus pais. Ele diz assim: recordar-te-ás, ou lembrar-se-ás, talvez na sua versão, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Onde, irmãos? Quem guiou o povo no deserto? Deus. E ele fala assim, ó: se lembre que lá no deserto alguém guiou vocês. Continua o texto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do viverá o homem. Achou aí, irmão, a citação de Jesus? Jesus lê a Bíblia, só uma dica para vocês. Nunca envelheceu, olha isso aqui, irmão. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os seus pés nestes 40. Quando está muito calor assim, irmão, você está andando o dia inteiro, você fica com o pé inchado? Isso não acontece comigo não, mas com algumas pessoas acontece. Agora pensa só, irmão, o povo está lá no deserto durante 40 anos, e o Senhor fala assim para eles, ó: nunca as suas vestes envelheceu, porque o pessoal ia crescendo. O que ia acontecer com a roupa? Crescia junto com o povo. O calçado do povo crescia junto com o povo. Pô, mas nem seus pés eu deixei inchar.
Quem estava cuidando do povo no deserto, irmão? Continua lembrando disso aí. Verso 5. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andardes nos caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, de ribeiros de águas de fontes, mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terras de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás pão sem... Vocês vão comer até encher. Você não dá um aleluia, mas eu dou por mim, aleluia. Comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Até aqui. O Senhor mostra para aquele povo algumas coisas que nós precisamos lembrar, que quando nós passamos pelo deserto, nós precisamos fazer. E a primeira delas é nós nos lembrarmos do Senhor. Nós lemos aqui no versículo de número 2 de Deuteronômio 8, na minha versão diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te... Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer no deserto, irmão? Nos lembrarmos de Deus. Fala assim para quem está do seu lado: se lembre de Deus, meu irmão. Às vezes a gente está no deserto, e deserto não é um lugar bom. Deserto não é um lugar fácil. Deserto muitas vezes é um lugar difícil. E o Senhor fala assim, ó: lembre-se que lá no deserto eu estou com você. Que lá no deserto, por mais que você se sinta cansado, por mais que você se sinta só, você não está só. Como que a gente passa vitorioso por um deserto se nós nos esquecermos de Deus? Eu só posso sair vitorioso num deserto se eu me lembrar: Deus está comigo nesse deserto, me guiando, me sustentando, me ajudando. Como você entra para um deserto, irmão? Vive num deserto e vive sem Deus. Dá um negócio desse? Não dá. Só se sustenta, só se mantém quem lembra: há um Deus comigo. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um ajudador, eu tenho um Senhor, e esse Deus é quem me guia. No deserto é dia de lembrar de Deus, é dia de lembrar do Senhor. Dias difíceis que nós passamos, situações difíceis a quais nós passamos, eu tenho que fazer o quê? Tem que me lembrar de Deus. Tem um quebra-gelo que é muito interessante, a gente faz na nossa célula. E o quebra-gelo é o seguinte: a gente pega uma folha de sulfite assim, ela tem que ser toda branca, a gente faz um pontinho bem pequenininho. Quem aqui já viu esse quebra-gelo na célula? Quem não viu, eu já vou ensinar para você a resposta dele agora. Você pega uma folha de sulfite toda branca, você faz um pontinho bem pequenininho no meio da folha. Você passa a folha e fala: irmão, você tem que olhar, você tem que entender o que tem nessa folha. E a pessoa olha o papel, vira o papel, gira o papel, coloca o papel lá no meio da cara. E o que ela vê? Ela fala assim: ó, eu só sei que é um pontinho preto. Só sei que tem um pontinho preto na folha. Pontinho preto. Mas ninguém, irmãos, até hoje, em toda a minha vida, nas células, deu essa resposta assim: o que você está vendo nessa folha? Ninguém nunca deu a resposta assim: eu estou vendo um grande espaço em branco. Todo mundo consegue focar no quê? Naquele pontinho preto. E a gente fala na moral do quebra-gelo que assim é a nossa vida cristã. Que às vezes a gente tem um pequenino problema, mas a gente não consegue enxergar a dimensão que é o nosso Deus.
E assim é quando nós estamos no deserto. A gente olha para aquele deserto e esquece de quem é que nós servimos. Nós esquecemos de quem é que está conosco. E eu tenho que fazer o quê? Lembra-te. Lembra-te. Recorda-se. Tá? Você está em tempos difíceis. Você está olhando só para o pontinho preto. Começa a olhar para a imensidão dessa folha branca que tem com você. É muito maior. O seu Deus é muito maior. Eu estou no deserto, mas o Deus que me guia nesse deserto é muito maior. No deserto eu devo me lembrar de Deus. E ai daquele que esquece de Deus no deserto, irmão. Já está difícil. E sem Deus não dá. Uma outra coisa que eu preciso fazer lá no deserto, irmão. Ainda no versículo de número 2, no verso 8. Ele diz assim: recordar-se-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deserto, escuta isso aqui pelo amor de Deus, irmão. 2019 você pode passar por algum deserto. E no deserto, além de você se lembrar de Deus, eu tenho que fazer o quê? Aprender a esperar. Esse povo esperou quanto tempo, irmão, no deserto? 40 anos. A metade da minha idade, irmão. É muito tempo. 40 anos. E nesses 40 anos, é necessário que eu aprenda a esperar. Porque você pode falar assim para mim: pastor Rafael, você fala para esperar porque o deserto não é teu, a dor não é tua, a dificuldade, irmão, o deserto todo mundo aqui passa. Alguns desertos maiores, alguns o deserto de alguns irmãos, sabe qual que é o deserto dele? É só aquela faixa de areia da praia, só aquilo. Ele está ali no calçadão, pedaço de areia, já está no mar. Mas tem irmão não, tem irmão que é um deserto mesmo. E olha aqui, irmão, essa palavra é para consolar seu coração. No deserto, espere em Deus. Porque se nós esperarmos no Senhor, a gente tem uma certeza: eu vou ter resposta dele. Eu tenho que me lembrar, ele está comigo. Eu vou esperar em Deus, que no devido tempo, no tempo que lhe apraz, no tempo de Deus, ele vai me dar a saída para esse deserto aqui. Ele vai resolver a situação desse deserto. Ele vai me ensinar alguma coisa com esse deserto. Mas para isso eu preciso fazer o que, irmão? Esperar. Quem gosta de esperar aqui? Ninguém, né? Você vê que ninguém consegue mais esperar nada. A gente está aqui. Eu estou aqui há pouco tempo, viu, irmão? Estou aqui há 7 anos. Mas você que talvez está aqui há mais tempo, né, que o pessoal falava para mim que quem morava aqui no Veracruz era uma luta. Só tinha Kombi para vir para cá. Irmão, agora tem micro-ônibus, agora tem ônibus. Mas a gente fica no ponto do ônibus. Se demorou 15 minutos, acabou a minha paz. Já não serve mais para mim. Quando o motorista chega, eu já estou com ódio dele. E ele nem sabe o porquê. O cobrador olha. Tem um cobrador de um micro-ônibus que ele é muito gente boa. Todo mundo que passa, ele fala: oi, tudo bem, como você tá? Ele não só fala oi, tudo bem, ele pergunta como você tá. Ele quer puxar a conversa com você. É uma benção aí. Agora a gente não consegue esperar mais nada. Você concorda comigo? A gente não consegue mais aprender a esperar. Mas, irmão, Deus não muda não, viu? Você pode mudar, mas Deus não mudou. Deus continua querendo nos ensinar a esperar nele. Esperar em Deus, irmão, a gente tem que colocar confiança nele. Porque fala que ou eu espero, ou eu espero. Que é a próxima coisa que nós temos que fazer. Deuteronômio 8:3, que nós lemos aqui, ele diz assim, ó: ele te humilhou, te deixou ter fome, e ele te
sustentou com maná, que não conhecia teus pais, que nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. No deserto, irmão, além de lembrar, além de esperar, a gente tem que ter essa confiança de depender de Deus. E essa, olha aqui, irmãos, talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer. Porque quando nós oramos, nós mostramos o que para Deus? A nossa dependência. Falei, Deus, eu oro, eu estou pedindo ao Senhor, eu estou clamando ao Senhor, só o Senhor pode fazer. Quando a gente está lá no deserto, irmão, a gente não vê solução. A gente faz o quê? Depende de Deus. Irmão, olha aqui, deserto. Você come o quê? O que tem no deserto para você comer? Nada. Deserto é um monte de areia. Tem nada. Mas é no deserto que Deus sustentou o povo durante 40 anos. Você consegue ter noção do que é isso, irmão? O povo viveu no deserto e no deserto Deus sustentou o povo, porque o povo precisava depender dele. Como que ele fazia? Fazia cair o maná do céu. Todo dia caía maná do céu. Eu pegava o meu manazinho e no outro dia eu tinha que fazer o quê? Buscar maná de novo. Aí eu falava, mas eu tô com uma preguiça de buscar maná amanhã, quer saber, eu vou buscar o de hoje e de amanhã. Aí o que eu pegava de hoje e o que eu deixava para amanhã, acontecia o quê? Estragava, apodrecia, ficava cheio de bicho. De um dia para o outro. Mas por quê? Porque aquele povo, eles tinham que aprender a depender de Deus. Todo dia eles ficavam naquilo, Deus vai mandar o maná amanhã para a gente comer. Deus vai me sustentar com maná amanhã. Sabe o que é isso, irmão? É depender de Deus. E olha aqui, eu digo que essa é uma das coisas mais difíceis, porque você quer depender de todo mundo, menos de Deus. Você quer depender de você mesmo, você quer depender de outras pessoas, de amigo, de família. Mas quando fala depender de Deus, você fala, Deus me livre. Não dá não, e se não der certo? Começa assim, e se eu não conseguir? Irmão, é depender de Deus. Você precisa depender de mais quem? No deserto você não tem escolha, porque lá você não vai plantar, você não vai regar, você não vai colher, não vai ter bicho para você comer. Você vai ter que fazer o quê? Ou eu dependo de Deus, ou eu dependo de Deus. Não tem outra opção. É só isso. A opção é dependência de Deus ou dependência de Deus. Não tem outra saída. Por isso que Deus leva você para o deserto, para você aprender a depender dEle, aprender a confiar nele, aprender a ter a fé nele. E como, irmão, quantas vezes coisas acontecem nas nossas vidas para que possamos aprender a confiar em Deus. Confie em Deus, irmão. No deserto é lugar de depender do Senhor. Dá uma cutucada no Senhor e fala assim, ó, depende de Deus. Amém. Uma outra coisa que o pessoal lá teve que aprender, além de ter que se lembrar de Deus, além de ter que esperar em Deus, depender, confiar em Deus, eles tiveram que aprender um pouco mais a respeito de si mesmo para crescer em Deus. Quando a gente chega no deserto, a gente começa a ver quem nós somos. Fracos, debilitados. Porque eu não posso criar alguma coisa aqui. E a gente começa a ver quem nós somos. E no deserto, Deus nos leva para que a gente possa também ter um autoconhecimento a respeito de nós. Quem eu sou? Quem tu és e quem tu quer que eu seja, Senhor.
quem eu sou. E quando nós perguntamos essas coisas para Deus, Deus fala, meu irmão. E quando Deus fala, até dá medo. Fala, Deus, não precisa falar, não, tá bom aí, eu não aguento o Senhor falar a respeito de mim mesmo, para mim, que é muita coisa. E nisso, irmãos, no deserto, ter esse autoconhecimento para crescimento espiritual. Olha aqui, criança espiritual, nós tínhamos falado a respeito disso. Você não vai crescer se você não passar pelo deserto. Não vai. Estamos falando a respeito de crescimento na última ministração que eu trouxe. E você não vai crescer se você não se permitir, ou você falar, não, Deus me livra de passar por essas coisas. Vai passar, porque Deus quer ver você crescer, amadurecer, aprender a confiar em Deus, ter confiança no Senhor. Para isso o quê? Deus vai te levar. Pode chorar, irmão, pode espernear, Deus vai te levar para o deserto. Misericórdia, pastor, vai levar. E é doído, viu, Bruno? Eu falo, Senhor, tem de misericórdia. Eu falo para Deus, né? Eu falo para vocês isso aí, mas para Deus eu falo, Deus tem misericórdia, Senhor. Me livra só 2019. Vamos fazer isso combinado? 2019 o Senhor me dá aquela colher de chá. Não deixa eu ir para o deserto, não. Mas ele fala, você está precisando crescer, filho. Você está precisando confiar mais em mim. Você está precisando esperar um pouco mais. Você está muito impaciente, muito ansioso. Eu falo, tá bom, Deus. E lá no deserto ele fala assim, ó, mas se lembra que eu tô aqui com você. Você não tá sozinho, não. Eu tô com você, vou caminhar com você, não vou abandonar você. Eu vou te ajudar. Isso traz um consolo pro nosso coração. Não sei se traz pro seu coração também, em saber que no dia mais escuro, que no dia mais tenebroso, que no dia mais doloroso que você pode ter na sua vida, o Senhor está ali do seu lado. E você pode escolher Ele para ser o seu consolador, seu ajudador, e falar, Senhor, traz consolo para o meu coração, porque eu preciso. Uma outra coisa a respeito do deserto, é que o deserto é onde o Senhor prepara para que a gente possa receber alguns milagres. A gente quer que milagre aconteça assim, né? Vai logo, Deus, acontece. Mas às vezes Deus nos leva para o deserto para nos preparar para receber o milagre dele. Sabe quando nós valorizamos o milagre de Deus, irmão? É que quando nós estamos esperando muito por ele, a gente valoriza e reconhece que foi Deus que fez. Agora, a gente não está ali, nem tchum, acontece o milagre de Deus. Glória a Deus. A gente não dá o mesmo valor daquele milagre que nós temos orado há tanto tempo, pedindo há tanto tempo, e Deus vai lá e nos concede aquele milagre. E às vezes Deus vai permitir que você vá lá para aquele deserto, para você começar a valorizar as coisas, os milagres que Deus tem realizado na sua vida. E quantos são, irmãos? Quantos são os milagres? Quantos são as bênçãos? E Deus nos leva para o deserto, porque no deserto a gente não tem nada. E quando a gente sai do deserto, um copo d'água, irmão, é a coisa mais maravilhosa que existe. Não é verdade? Uma Coca-Cola gelada. Oh, glória. Para quem está lá no deserto é o que, irmão? É tudo. Agora, para quem tem tudo, um copo d'água é o que? Tomar água, eu estou doente para tomar água. O que é uma Coca-Cola gelada para quem toma Coca-Cola todo dia, irmão? É nada. Às vezes Deus permite que você vai passar lá para o deserto, para você começar a olhar os milagres de Deus e valorizar os milagres de Deus na sua vida. Olha aqui, irmão. Olha ao seu redor. Olhe para a sua família. Olhe para o que você tem. Olhe para aquilo que o Senhor concedeu para você, para aquilo que você recebeu de Deus. E fala, esse copo d'água vale muito. Essa Coca-Cola gelada vale muito. Leia-se copo d'água e Coca-Cola como qualquer outra coisa na sua vida que você tem recebido. E valorize, porque o Senhor tem e tem nos dado e muito. Abra sua Bíblia comigo lá em Números, irmão.
Números. Um pouco aí. Números 21. Amém. Aqui vai falar a respeito do povo que estava lá com os poços, e o poço estava seco. E às vezes a gente está no deserto, e olha aqui, irmão, olhar para o deserto às vezes nos desanima realmente. Por isso que eu falo, quanto mais você olha para o seu problema, mais isso vai atrapalhar você. Comece a olhar para Cristo. Eles aqui, olhando para aquele poço, você tem duas opções. Ou olha para esse poço e começa a murmurar, mas esse povo aqui, Números 21, versículo 17, diz assim: então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai cânticos. Então qual que era a canção que o povo cantava com aquele poço seco lá? Era brota, ó poço. A gente está passando pelo deserto, mas ainda, olha aqui, irmão, ainda lá no deserto, louve a Deus. Ainda lá no deserto, louve ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Deus, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu sei que o Senhor cuida de mim, e eu sei que o Senhor vai fazer. Comece a louvar a Deus. Lá no deserto, irmão, não é lugar para murmuração, é lugar para entoar cântico a Deus. Brota, ó poço. É lá no deserto em falar: Senhor, pode estar difícil, a situação pode não ser a mais favorável, pode não ser a que eu desejo, mas é momento de eu louvar o Senhor. Conselho para você, irmão: quando chegar os dias difíceis, as notícias ruins, vá para o seu quarto, feche a sua porta, coloque uma canção e louve a Deus. Porque mesmo nesse deserto, o Senhor não abandonou você. E mesmo nesse deserto, Deus não vai abandonar você. Ele não vai deixar você lá dentro do deserto para morrer. É lá dentro do deserto que nós vamos aprender quem é o Deus a quem nós servimos. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos colocar uma canção. Pode fechar os seus olhos aí, irmão, em nome de Jesus.